Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Eu estou um pouco nervosa, mas passo bem. É a primeira vez a qual eu trago, a palavra para a igreja. Normalmente eu ministro, mas é para o ministério infantil e é totalmente de uma forma diferente, É uma forma mais lúdica, uma forma com mais brincadeiras, mais branda, mais tranquila, com menos gente. Mas amém. É uma honra poder estar aqui. É uma honra poder estar aqui. É um prazer muito grande. Antes de eu dar início na palavra, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Ninguém sabe. Eu não contei para ninguém. Tem algum tempo já que o Senhor tinha falado para mim se preparar. Isso tem algum tempo. Eu gosto muito de louvar ao Senhor e eu tenho meus momentos com o Senhor, E eu louvo os irmãos, e eu louvo o Senhor em casa. Sabe assim, aquela doida que vai varrendo a casa e vai cantando, vai lavando a louça e vai batendo palma. Assim sou eu. Amo louvar ao Senhor. É algo que queima no meu coração. E algum tempo, o Senhor, durante as minhas orações, o Senhor falou assim para mim: é hora de mudar o ciclo. É hora do ciclo ser rompido, do ciclo ser quebrado. Se prepara. E eu falei: Deus, quem sou eu? Quem sou eu para estar ministrando a palavra, sendo que eu tenho que aprender tanto ainda, não tenho experiência. E passou os dias, irmãos, acho que foi coisa de 20 dias. O pai olhou para mim e falou assim, não só para mim, para algumas pessoas, e falou assim: você tem um mês para preparar uma palavra. E eu fiquei um pouco nervosa na hora, mas eu não sei explicar. Por dentro, meu coração pegava fogo. Eu senti uma alegria tão imensa que eu não sei explicar o que é, não sei, Eu estou um pouco nervosa de estar aqui, porque eu estou ministrando para várias pessoas, pessoas experientes, pessoas que conhecem bem mais da palavra do que eu. Mas eu estou alegre, eu estou feliz. E eu me preparei para este momento. Às vezes não vai sair da forma a qual está no meu esboço, mas eu creio que o Senhor quer falar grandes coisas com nós nesta noite, amém? Eu trouxe como palavra, como tema, pais e filhos. E eu usei como base, para ministrar essa palavra, os 5 sentidos humanos, que são a nossa audição, a nossa visão, o nosso paladar, o nosso olfato e o nosso tato, Ou seja, são os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso nariz, toda a extremidade da nossa pele. E a palavra do Senhor, irmãos, o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos ensina sobre os 5 sentidos, amém? Não precisa pôr, porque são 5 passagens e eu vou estar lendo bem rapidinho, amém? A palavra do Senhor em Lucas, capítulo 11, versículo 28, diz assim: Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 22 ao 23, diz assim: são os teus olhos lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que trevas grandes terá. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo que nos conduz em triunfo por meio de nós e manifesta em todo lugar a fragrância e o seu conhecimento. Em Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-lhe e impondo-lhe a mão, em nome do Senhor. Amados, o Senhor, Ele é perfeito. O Senhor, Ele nos fez com corpo, alma e espírito. E é necessário que os 3 andem em perfeito equilíbrio, em perfeita sintonia. Porque senão, no decorrer do tempo,
tudo pode se romper, tudo vem a se despedaçar, né? Se a gente parar para observar, quando nós éramos crianças, desde pequeno, os nossos pais responsáveis sempre nos encorajam, né? Sempre nos encorajava ao andar, ao falar, e assim nós fazemos com os nossos filhos, né? Para quem tem filhos, para quem não tem, é o ciclo. Nós somos constantemente encorajados. Então, quando nós temos os nossos filhos, a partir do momento que ele nasce, nós temos que encorajá-los. Encorajá-los a falar, encorajá-los a andar, encorajá-los a se alimentar sozinho, a ter independência, a ter autonomia. Faz parte do ciclo. E isso tem que fluir naturalmente. Isso faz parte do desenvolvimento humano. E esses são somente alguns exemplos, né, de toda a parte sensorial, toda a parte cognitiva, toda a parte comportamental que nós precisamos para o nosso dia a dia, né? É muito difícil. Às vezes, nós temos que precisar de outras pessoas para fazer algumas coisas. Mas o Senhor, graças a Deus, Ele usa suas formas de outras maneiras para que essas pessoas consigam fazer tudo da melhor forma possível. E nós, como pais, nós temos que proporcionar uma qualidade de vida para os nossos filhos, com o melhor que a gente possa dar. Nós temos que proporcionar um lar abençoado para os nossos filhos, um lar aconchegante, um lar de paz, um lar de alegria, um lar com bons ensinamentos, né? Porque nós temos que ter uma base para que os nossos filhos venham crescer com toda a estrutura necessária precisa para que ele venha ter um bom desenvolvimento. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que o corpo deles precisam ser respeitados. Às vezes, tem alguns assuntos nos lares que às vezes não circulam no ambiente, porque ainda se tem um tabu, ainda se tem pais que gostam de falar aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais brando, e coisas que são necessárias, às vezes passam despercebidos. Nós não podemos ser negligentes. Nós temos que instruir os nossos filhos que o nosso corpo precisa ser respeitado. Nós temos que instruir os nossos filhos que o nosso corpo não pode ser violado, o nosso corpo não pode ser tocado, que ninguém pode mexer nas nossas partes íntimas. E isso nós temos que ensinar desde a primeira infância. Para quando se tornar jovem, para quando se tornar adulto, né? Quando for um adolescente, ele não passar, às vezes, por circunstâncias, por situações que vai gerar traumas, que vai gerar feridas, que vai gerar, às vezes, um buraco tão grande, irreparável. Porque, às vezes, nós, como pais, não estamos percebendo. E quando a gente vai perceber, já é tarde demais. Nós precisamos, no nosso dia a dia, observar como que está o estudo dos nossos filhos. Se os nossos filhos estão com umas notas boas, notas legais, e sempre foi assim. Ou se os nossos filhos têm bastante dificuldade de ensino. E isso envolve um todo, envolve o ambiente que ele está, quem está ensinando a ele. E as pessoas que estão ao redor dele. Se ele estiver num ambiente a qual ele está sofrendo bullying, se ele estiver num ambiente a qual ele está se sentindo oprimido, não vai fluir. Ele não vai conseguir absorver o que tem que ser absorvido. Ele não vai conseguir aprender. E isso vai trazer dificuldades para ele em um todo. Dificuldade de conhecimento, dificuldade de interação social. E muitas outras coisas. Nós precisamos estar atentos aos nossos filhos nos mínimos detalhes. Às vezes, eles não conseguem falar porque eles têm medo. Mas os olhos deles falam muito. Quantas crianças, às vezes, nós vemos com um olhar triste, um olhar abatido, precisando de um abraço, precisando de um carinho, precisando de uma atenção especial. Mas nós estamos tão ocupados. Nós estamos tão ocupados como pais, às vezes como cuidadores, para quem trabalha em ambiente de escola, num CMEI. Eu só preciso ir lá e fazer o meu serviço e ir embora para casa. Não, é mais que isso. É uma vida. Você precisa ir, fazer o seu serviço, ver se essa criança está correspondendo da forma adequada, ver se essa criança está tendo um desenvolvimento adequado.
Nós precisamos estar atentos. Eu não preciso e não posso simplesmente só olhar para minha filha. Eu tenho que observar a amiguinha da minha filha, como que ela se comporta, como que ela está. Às vezes ela está gritando, pedindo socorro, mas infelizmente tem passado despercebido. Nós precisamos estar com os olhos voltados para os nossos filhos. Nós precisamos estar com os olhos voltados para o nosso lar. A palavra do Senhor acabou de falar que nós temos que exalar a fragrância suave. Qual é a fragrância que nós temos exalado no nosso dia a dia? O Senhor tem recebido o nosso aroma? Ou nós estamos deixando dentro da nossa casa cheiro de morte, onde o pecado já invadiu, já tomou conta e já saiu arrebentando com tudo? Qual é o aroma que está no nosso lar? Qual é o aroma que está tomando conta das nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus que conduz a nossa casa é a habitação do Espírito Santo de Deus? Ou são as coisas terrenas, as coisas mundanas, as coisas mais fáceis? A palavra fala que o preço do pecado é a morte. Oh, irmão, não permita que a sua casa caia, não permita que a sua casa morra, não permita que a sua família se acabe. Há tempo, sempre há tempo. Com Jesus sempre há tempo. Há tempo de cura, há tempo de libertação, há tempo de transformação. E nós temos sim que levantar um clamor por nossa família. Nós temos sim que levantar um clamor por todas as famílias, pelas famílias que entram aqui, por esse bairro, pela vida dos nossos vizinhos. Nós temos tirado um tempo de oração pelas famílias que estão aqui? Às vezes, irmãos, muitas famílias encontram-se desanimadas, encontram-se abatidas por circunstâncias, ou simplesmente porque as coisas mais fáceis já tomou conta da vida dele no cotidiano. E às vezes ele quer até voltar, mas ele não consegue. É muito complicado, é muito difícil nos dias de hoje, porque a hora que nós saímos do portão para fora, há um banquete enorme. Para mim, para você, para os seus filhos, para os jovens, principalmente para os jovens. E o que nós temos feito? O que nós temos esperado? Nós temos esperado um suicídio para a gente abrir os nossos olhos? Nós temos esperado, às vezes, ter um filho caído no mundo dos vícios para a gente abrir os nossos olhos? Não, há tempo. Há tempo para todas as coisas. Nós precisamos estar atentos a tudo ao nosso redor. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar da nossa casa. Os nossos filhos foi o Senhor que te entregou para que você cuide, para que você zele, para que você ensine. Nós somos responsáveis em suprir todas as necessidades básicas, materiais e espirituais dos nossos filhos. Nós precisamos cobrir os nossos filhos espiritualmente. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, mas nós precisamos também ensinar o nosso filho a orar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem vontade de estar na casa do Senhor, a participar de ministérios, e não importa a idade, porque vocês veem aqui nos cultos as menininhas dançando, minha filha dança. E hoje eu fui buscar ela no CEMEI e ela falou assim: mamãe, vamos na igreja? Porque, irmãos, ela acorda e toda hora ela quer ir na igreja. Ela não tem noção de dia. Então ela acorda, ela quer ir na igreja. Nós fomos buscar o Wesley no serviço, ela quer ir na igreja. Toda hora ela quer ir na igreja. E glória a Deus por isso. Porque quem conhece a nossa história sabe o quanto Deus é bom. O quanto Deus tem manifestado a glória dele na vida dela. E assim tem que ser para todas as famílias. Os seus filhos têm que sentir prazer em estarem na casa do Senhor. Os seus filhos têm que sentir anseio em buscar a presença do Senhor. Eles têm que sentir a presença do Senhor. O ambiente de vocês, o meu ambiente, o nosso ambiente, tem que ser um ambiente de glória. O Senhor tem que habitar sobre a nossa casa. Nós temos que declarar todos os dias que o Senhor é sobre o nosso lar, que o Senhor é sobre a nossa vida, que o Senhor é sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos buscar a face do Senhor, se chegar aos pés dele, porque senão nós vamos perder os nossos filhos para as coisas do mundo. Nós vamos perder. E mesmo buscando, clamando, ainda pode acontecer.
Infelizmente ainda pode. Mas se tem alguém aqui nessa noite que infelizmente perdeu o seu filho para o mundo, eu falo para você, você não perdeu, é um tempo passageiro. Continue buscando, continue orando, continue perseverando por seus filhos. Às vezes por um sobrinho, às vezes por um neto, enfim. Por aquela pessoa que você sabe que tem grandes coisas a se cumprir nessa terra, mas infelizmente tem tomado um caminho, um direcionamento diferente. Ore, clame, persista. Para os jovens que às vezes vêm sozinhos na igreja, continuem, vocês estão no caminho certo. Perseverem, vocês estão no caminho certo. Quebre o ciclo, comece um ciclo novo. Construa sua família na base de alicerce. Nós precisamos que o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito andem alinhados. Continuem, perseverem, jovens. Prossiga, vocês estão sendo um canal de bênção na vida de vocês e na vida dos seus familiares, que às vezes conhece a palavra, mas está afastado. Às vezes não conhece a palavra e também não tem interesse, né? Porque hoje, se nós falarmos de Jesus, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas nós não temos interesse em querer verdadeiramente conhecer a Jesus. Às vezes por medo, às vezes por falta de comprometimento. Queridos, pais inconstantes geram filhos inconstantes, geram filhos com feridas, geram filhos com mágoas. Eu vi um depoimento de uma mãe que ela perdeu a sua filha com 15 anos, porque ela simplesmente não ouvia a sua filha. Ela trabalhava e no horário do almoço ela buscava a sua filha da escola, as duas almoçavam juntas e ela retornava ao trabalho e a sua filha ficava em casa. Ela disse que conversava com a sua filha. Ela falava assim para sua filha: como foi na escola? Foi tudo bem, mãe. Ah, ok, se foi tudo bem, então tá bom. E por ali ficava. E os seus amigos? Ah, não, eles são bacanas, hoje a gente vai fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa. Porém, ela relata no depoimento dela que ela tinha uma vida muito corrida. Então, ela chegava do serviço, ela precisava fazer a janta, ela precisava cuidar da casa. O marido chegava com fome, cansado, e ele chegava e se estirava no sofá, e lá ele ficava deitado. Ela até tinha um contato, um diálogo com a sua filha, e para ela aquilo era o suficiente, mas não era. Para a filha dela, aquilo era pouco. A filha dela tinha um vazio dentro dela. Até que um dia, numa tarde, ela deixou a sua filha em casa, as duas, a mesma rotina de sempre. As duas almoçou e ela voltou para o trabalho. E ela relata que foi questão de 1 hora e meia, ela ouviu o celular tocando e ela não atendeu. E logo chegou uma mensagem do WhatsApp que dizia assim: mãe, obrigada por tudo, eu te amo. E mesmo assim a mãe dela não percebeu. A mãe dela achou que era uma mensagem de gratidão, uma mensagem corriqueira, mas não, era uma mensagem de despedida. Naquele dia a filha dela cortou os pulsos e foi muito profundo e ela veio a óbito. Quando ela chegou em casa, a sua filha já estava morta. E hoje ela faz palestras, ela ministra, né? Ela dá o depoimento, o testemunho de vida dela, para que nós não deixemos os nossos filhos morrer, para que nós viemos cuidar dos nossos filhos, prestar atenção, estar atento a cada olhar, estar atento a cada passo que ele der. Tudo que ele faz é importante, tudo que ele faz é importante. Às vezes ele faz uma prova e ele não vai bem nessa prova. Não brigue. Não use palavras para amaldiçoar teu filho. A palavra fala que nós temos que proclamar a glória de Deus e não profanar. Amados, quando nós usamos palavras fortes para os nossos filhos, nós estamos profanando dentro do nosso lar. Nós estamos declarando maldição para os nossos filhos. Não faça isso. Incentive ele. Peça para que ele se esforce mais. E se ele estiver fazendo algo que não está agradando e que isso está gerando esse transtorno momentâneo, converse com ele, ensine. Os seus filhos precisam estar alicerçados. Os seus filhos precisam estar formados na base, com rocha. Porque se eles forem formados na areia,
o vento forte vai passar e eles vão cair, eles vão morrer. Irmãos, até a história dos 3 porquinhos nos ensina em termos um lar formado na rocha. Porque quando assopra, as casinhas caíam. E aquela que era de concreto, ela não caiu. Ela permaneceu firme. Desde a infância é nos ensinado sobre isso. Mas a inconstância das nossas vidas não tem permitido. A inconstância da nossa vida tem nos levado a ter dentro dos nossos lares um cheiro de morte, um cheiro de podridão. Orem, clamem, busquem sem cessar. Orem por vocês, orem por aqueles que se encontram fracos, desanimados, enfermos, abatidos, depressivos. Orem, orem pelos amigos de vocês da escola. Vocês olham os pulsos dos vossos filhos? Ou passa despercebido porque não temos tempo? E detalhe, eu esqueci de falar. Ela disse que a filha dela usava muitas pulseiras no braço. Aí tampava os cortes. Eu só fui falha porque eu não me recordo o nome dela. Desculpa. Eu gosto muito de ouvir, de assistir esses depoimentos. Eu e a Lave, nós temos uma rotina diária, né? E eu falo para ela que é o dia do nosso passeio. E lá a gente ouve muita coisa. Eu ouço muita coisa. Eu vejo muitas coisas. Eu aprendo muitas coisas. Eu ouço e oro para Deus para mim não fazer igual. E quando eu posso, eu instruo aquela pessoa da melhor forma que eu posso. Eu falo que lá naquela recepção, que é a clínica onde a Lave faz acompanhamento, eu falo que lá é a melhor terapia que a gente pode ter. Porque tem dias que você senta e você ouve. Tem dias que é você que precisa falar e aquela pessoa que ouve. Cada um tem a sua história. Cada um tem as suas dores. Cada um tem as suas aflições. Mas eu sempre, quando eu posso, eu falo. Eu tenho a minha história. Já tive a dor. Porque eu não aceitei a dor na minha vida. Wesley não aceitou a dor na vida dele. Quando a Lave teve o diagnóstico, para quem não sabe, e eu não tenho vergonha de falar, quando a Lave teve o diagnóstico de TEA, eu confesso, eu fiquei um pouco assustada, porque a gente pisa num caminho que a gente não conhece, e é normal, né? Toda mudança gera transtorno. E foi um tempo de mudança. Só que foi um tempo de aprendizado para a minha vida. Foi um tempo de aprendizado para a vida do Wesley. Foi um tempo de aprendizado para minha Lavínia. Eu nunca desisti, irmãos. Eu nunca desisti. Eu vinha na igreja, eu ficava com ela 5 minutos aqui dentro. E eu tinha que sair para o carro e terminava o culto dentro do carro. Mas eu esperava o Wesley. Ou às vezes, as meninas ficavam para mim no carro o dia que eu estava escalada na salinha. Ou Deus, né, colocava pessoas, obreiros abençoados, né, Juarez? Tamo junto? Para cuidar da minha pequena enquanto ela dormia lá no carro. Porque ela não conseguia dormir aqui dentro por causa da sensibilidade auditiva. Mas Deus tem feito na vida dela. A minha Lave é um testemunho vivo do que o Senhor tem feito na vida dela. E eu já glorifico e eu contemplo a Deus todos os dias pelas coisas que o Senhor tem feito. Hoje, irmãos, ela deita ali, ela dorme. Hoje a minha filha dança. Ela fala com uma alegria. Dançar, mamãe? Eu falo, dançar, filha, é isso mesmo. Dança para o Senhor. Eu incentivo ela. Eu louvo com ela em casa diariamente. Eu incentivo ela a orar. E os irmãos não sabem, enquanto a gente incentiva ela a orar, né, a buscar a presença do Pai, ela já está trabalhando a parte da fala, a parte da linguagem, a parte da compreensão. Amados, nós somos envolvidos, corpo, alma e espírito. O nosso corpo precisa estar bom. Nós precisamos ter uma mente sarada. E nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser movidos pela glória de Deus. Amém? E eu gostaria que nesta noite a gente se colocasse em pé e a gente levantasse um clamor por todas as famílias que se encontram abatidas, por todas as famílias que se encontram desanimadas, por todas as famílias que não têm sentido vontade de vir até a casa de Deus, por todas as famílias que se encontram inconstantes. Estou, mas verdadeiramente eu não estou.
Vamos orar, vamos clamar por cada família. Vamos resgatar todos aqueles que estão perdidos para a obra do Senhor. Amados, a obra do Senhor é grande e Ele precisa que todos estejam aqui, que todos estejam firmes. Ele necessita que todos estejam fortes, firmados na rocha. E quando chegar aquele que estiver desanimado, triste, abatido, nós vamos o encorajar e nós vamos o levantar e vamos o reerguer. Que nós possamos ter uns olhos voltados para Cristo e não para nós mesmos. Que nós possamos a partir de hoje pensar como Cristo pensaria. Quando chega uma família aqui às vezes destruída, é só mais um. Deixa para lá, dá muito trabalho. Não, irmãos, não dá trabalho. São vidas que precisam ser resgatadas. São vidas que precisam chegar aos pés do Senhor Jesus. São vidas que necessitam da presença do Papai. Amém? Fecha os teus olhos, estenda as tuas mãos para os céus. Eu brinco com as crianças na salinha que os nossos dedinhos são dedos de adoradores. E nós temos que levantar as nossas mãos para os céus, o adorar o Espírito em verdade. O mesmo Deus que está aqui nesta noite e que está aqui todos os dias é o Deus que tem que estar nos nossos lares, é o Deus que tem que estar nos nossos empregos, é o Deus que tem que estar na escola dos nossos filhos, é o Deus que tem que estar na onde eles estiverem com a amizade deles, nos guardando, nos abençoando os nossos passos, os nossos caminhos, nos dando o direcionamento. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor, por esta noite. Oh, Papai, que louvor abençoado, Senhor Jesus Cristo, a qual nós fomos completamente, Papai, cheios da Tua presença, cheios do Teu amor, Senhor. Nós clamamos nessa noite, Papai, por toda a família, Papai, por toda a vida, Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Papai, pelos pais, para que eles venham ser companheiros um do outro, intercessores um do outro, Senhor Jesus Cristo, para que eles venham ministrar a palavra do Senhor nos seus lares, na sua casa, Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, Senhor Jesus Cristo, por aquelas famílias que se encontram, Papai, inconstantes na Tua presença, por aquelas famílias que se encontram desanimadas, sem forças para prosseguir, Senhor Jesus Cristo. Nós clamamos, meu Deus, por um renovo espiritual, Senhor Jesus. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, por Tua cura, Senhor Jesus, para aqueles que se encontram enfermos, Papaizinho querido. Nós clamamos por transformação, Senhor Jesus Cristo, por libertação, Senhor Jesus, porque a Tua palavra, Papai, nos liberta do pecado, nos liberta da escravidão, nos liberta, Senhor Jesus Cristo, do cheiro de morte, Papaizinho querido. Seja, Papaizinho querido, sobre os lares, sobre as famílias, Papai, que o Senhor venha suprir as necessidades dos Teus filhos, mas que os Teus filhos venham ter, Papai, entendimento, Senhor Jesus Cristo, do que é a Tua obra, Senhor, do que é fazer a Tua vontade, do que é Te buscar, Espírito Santo de Deus. Oh, Papai, esteja presente, Senhor Jesus Cristo, desde o deitar ao levantar, Papai. E eu creio, Papaizinho querido, que vidas, papais, já estão sendo curadas, vidas já estão sendo transformadas, Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, Senhor, pelo Teu poder e pelo Teu amor, Papai, porque o Teu amor, Senhor, é transbordante. O Teu amor nos limpa por completo, o Teu amor sara as feridas, Senhor Jesus Cristo. E nós temos, Papai, que ser gratos a Ti a cada momento de nossas vidas. Rafa, ajuda eu. Vamos declarar nessa noite que Deus, Ele está aqui, porque Ele está aqui. Declare nessa noite que o Senhor está no seu lar, que lá Ele faz habitação, dia após dia. Amém? Feche os teus olhos, louve ao Senhor neste momento. Amém? Sendo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão
está aqui. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quem não sabe, irmãos, faz ao vivo também, amém? Glória a Deus. Deus abençoe.